Então vai. Como vai ser o título? Presépio de São Francisco? Não pensei nisso ainda. Porque daí a gente pode começar assim, tipo, Salve Roma, papapá. Salve Roma! Lecotezinho! E hoje, nesse título intrigante que temos aqui, que você já pode observar, nossa, mas o que seria esse presépio de São Francisco de Assis? Isso não é nada tirado da nossa cabeça, é lógico, tiramos desse livro aqui. É o biógrafo, é a melhor biografia de São Francisco que tem. Então, para começar, iremos falar sobre uma pregação que Francisco de Assis ia fazer na cidade de Greccio, na Itália, junto com seus seguidores da sua ordem. E lá eles conheceram um cara muito interessante, que vai fazer muito parte nessa história, chamado João Velita. Ele que cedeu o lugar para São Francisco e todos os seus filhos, né, da sua comunidade, da sua ordem. Esse João Velita estava escutando lá a pregação e ele se emocionou muito com as coisas que Francisco falava. E ele pegou e falou assim, ó, tá vendo toda a minha propriedade aqui, ó, eu sei que vocês gostam de rezar sozinho, isolado, eu dou todas essas montanhas pra vocês, tem luta natural ali, tem passarinho, tem... Pode fazer o que você quiser, que ele era muito louco, o João Velita era muito louco. O João Velita entregou, ele era rico, né? Entregou para São Francisco isso daí e ele fez uma certa amizade com São Francisco ali. E São Francisco tem uma passagem muito legal nesse livro, que é quando ele fala da importância do Advento, de como Francisco amava esse tempo do Advento. São Francisco de Assis achava o Natal tão importante, né, nós também achamos, lógico, que ele achava que tinha que dar alimento para todos os povos, até mesmo dos passarinhos comerem todo o alimento que havia naquela região. Uma ideia da loucura de São Francisco, ele falava, até as paredes deveriam comer carne, mas como isso não é possível, pelo menos podia tacar gordura na parede para elas comerem do próprio jeito. Falava que as vacas tinham que dar ração dupla. Ração dupla? Que todos os seres humanos vivos tinham que comer um banquete. Então, chegando próximo do Natal, São Francisco, o que acontece? Ele era um cara muito criativo também. Ele tinha que usar da criatividade para evangelizar. Exato. Então, para ficar mais próximo do povo dele, que ele gostava dos humildes, ele gostava dos pobres, das pessoas sem intelecto nenhum, era esse que ele amava. Aqueles então, que ninguém dão nada, né, na sociedade. Exatamente, aqueles que ninguém dão nada. Então, São Francisco não tinha nada de falar palavras bonitas, nada de fazer pregações inteligentes. Ele gostava de falar do amor e ponto. Ele pregava o evangelho de uma forma que a frase dele faz todo sentido, né? Prega o evangelho a todo tempo, se necessário use palavras. Se necessário use palavras. Aí São Francisco teve a grande ideia. Existia já o símbolo do presépio, mas ele popularizou de uma maneira fantástica o presépio. Ele criou um presépio de verdade. Ali ele pediu para esse amigo dele, o novo amigo dele, João Velita, montar uma gruta, trazer os animaizinhos, então trouxe burrinho lá, trouxe feno, trouxe João Velita tinha de tudo, né? João Velita era um cara rico, como já citamos aqui, então ele tinha os passos, tinha os animais, tinha toda a fazenda. Nos dias de hoje seria um fazendeiro da Friboi. Exatamente. E ele pediu para o João Velita também, inclusive, dar um jeito de anunciar para toda a região, para toda a cidade ali, que na noite de Natal ia ter um negócio especial ali, uma celebração especial. E no meio da tarde, já naquela gruta montada, ele se reuniu com todos a sua ordem em São Francisco. Ele começou a citar para eles assim, algo meio misterioso, que todo mundo não estava muito entendendo, ficaram meio perdidos. E Francisco de Assis dizia: Deus chegará essa noite, meus irmãos. Deus chegará à meia-noite e responderá a todas as expectativas. Deus virá montado em um humilde burrinho, virá no seio de tua mãe pura. Deus virá esta noite e trará presentes. Trará uma caixa de ouro cheinha de humildade e misericórdia. A ternura virá pendurada em seu braço. Deus virá esta noite. Arrepia, hein, cara? Diz que os irmãos olhavam todos olhando regalado, assim, tipo, o que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer metáfora ou vai vir mesmo? Vai no paraíso já. Eles mal esperavam o que iria acontecer aquela noite, porque foi uma noite inesquecível para aquela cidade, para a Itália e para o mundo. Chegou a noite.
Noite feliz. Chegou a noite, a galera toda chegando lá com tochas na mão, diz que aquele monte lá, todo incandescente, assim, parecia que pegava fogo, porque todo mundo vinha com as tochas e tal, todo mundo se juntou perto da gruta, aí os irmãos começaram a celebração. São Francisco era diácono, para quem não sabe, São Francisco era diácono e começou a celebrar. E no meio da celebração chegou o momento dele dar o sermão, dele fazer a homilia, e aí ele começou a falar. E Francisco de Assis começava a citar muitas palavras relacionadas a amor, a Belém, a criança. Ele não conseguia fazer a homilia de fato, ele só começava a chorar, entrar em prantos, mas essas palavras relacionadas a amor, a Belém, a criança, tocava tanto no coração das pessoas que elas ficavam tão emocionadas quanto ele. E dizem que chegou um certo momento que São Francisco começou, parece que ele começou a sair de si, assim. Parece que ele perdeu a consciência da própria identidade e dizem que parece que ele foi arrebatado assim por algo maior. Ele estava entrando em transe, né? Parece que ele entrou em transe. Aí ele começou a olhar para o presépio, ele estava pregando para as pessoas. Ele se dirigiu para o presépio e começou a falar com alguém dentro do presépio, né? E a galera não via ninguém. E nesse tempo todo, João Velita estava presente também, né? Não podemos esquecer dele nessa parte da história, que foi muito importante. Ele começou a enxergar, disse que ele viu com seus próprios olhos o que estava acontecendo dentro daquela gruta. Mas mistério. São Francisco. É o final do vídeo. É o final. São Francisco olhava para aquela gruta e dizem que ele falava como uma mãe, uma criança no berço mesmo. Ele usava gestinhos, sorria, palavras dóceis. Do jeito que o Laranhaga descreve no livro, é mais ou menos isso. Ele devia fazer exatamente isso, né? Tipo, brincar e a galera, tipo, o que tá acontecendo, né? Porque ninguém via nada. Estás louco? Porque eles italiano, né? É assim que italiano fala. Mano. Eu fiz italiano professor italiano. 2 anos, fiz italiano, mas mais ou menos. Estás louco? Bom, e ele lá brincando e tal, com alguém no presépio. E João Velita via Francisco de Assis brincando naquela gruta e vinha brincando com o bebezinho, e, tipo, um momento no ápice assim. Quando o Francisco chegava perto, ele viu aquele bebê daquele presépio se mexer e iam em direção a Francisco, brincar com ele. Tá relatado nesse livro aqui, cara, não é nada na nossa cabeça, não. Cara, João Velita falou que viu a criança, o próprio menino Jesus, adormecido no berço, e na hora que São Francisco falava com ele, ele acordou e sorria, cara. Isso aí até arrepia toda vez que eu leio e que eu falo isso. Naquela noite, não há dúvidas que aqui na Terra teve uma nova Belém. Belém se fez presente de novo naquele dia, através de São Francisco, que trouxe de volta. E todo mundo diz ter relatado milagres, que aconteceu coisas sobrenaturais naquela noite. Muito belo, muito bueno. E se você gostou dessa história, a gente meio que contou um pouco por cima, né, os fatos mais importantes que a gente encontrou aqui. A gente indica esse livro aqui, ó. Muito. Indicadíssimo para você ler e comentar aqui com a gente. Exatamente. O que você achou dessa história magnífica que a gente procurou em vários lugares antes de fazer o vídeo e encontrou em poucos, né? Não, é uma história que não é muito bem relatada por muitas pessoas. Então, e dessa forma, só nesse livro. Você só encontra aqui. Esse livro mudou minha vida, fala por experiência própria. Esse livro vai mudar minha vida que eu vou ler. Pô, ler que você vai gostar não. Eu só vi essa parte na hora de fazer o vídeo, mas é uma forma de evangelizar que São Francisco encontrou para explicar e o presépio se tornar algo tão, nos dias de hoje, na época que a gente se encontra, a gente achou muito interessante contar essa história para vocês, dividir com vocês algo que a gente mesmo aprendeu agora. Exatamente. E vamos seguir o exemplo de Francisco e vamos levar esse menino Jesus aí para todos os cantos do mundo. Nesse tempo do Advento. Um ótimo Natal, um próspero ano novo a todos vocês. Muito obrigado àqueles que ficaram até o final. Deixa seu like, curta o vídeo, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos.
E é isso, galera. Muito Deus obrigado. vos abençoe. Amém. Falou. Falou. Valeu. Valeu. Valeu.